Bem-vindos ao Íntima Flow, um podcast que é para ser cheio de informação, diversão e assuntos pessoais. Esse podcast vai trazer muito da ginecologia regenerativa, vai trazer muito da ginecologia moderna, baseada em ciência e em conhecimento. Além disso, vai trazer conversas descontraídas, abertas, entre duas amigas que gostam de conversar, que têm saudades e querem dividir, além de experiências pessoais e experiências profissionais, para você entender, compreender, tirar dúvidas e conversar conosco também. Bem-vindas ao Íntima Flow, episódio 1. Quem somos e a história por trás do Íntima Flow. Eu sou Ângela Cristina Sibiero, eu moro no interior do Rio Grande do Sul. Nasci numa cidadezinha de Passo Fundo, próxima daqui, moro nessa cidade do interior. E além disso, eu sou mãe. Sou mãe de duas crianças que vocês vão conhecer durante essa nossa trajetória. Sou esposa do Arthur e sou uma mulher que adora aventuras e novos desafios. E tenho um prazer enorme de nós estar começando essa aventura com a minha amiga e irmã, que veio desde a minha formação, que veio crescendo e construindo comigo, que é a Silvana. Oi, gente, eu sou a Silvana, eu também sou ginecologista, mas hoje eu moro em Brasília. Tivemos uma longa trajetória juntas durante a faculdade e depois cada uma foi para um canto do país. E hoje eu atuo aqui em Brasília. Eu fiz uma pós-graduação em rejuvenescimento íntimo e trabalho muito com pacientes em climatério, menopausa. Adoro toda essa parte de mulher 40 a mais, uma medicina integrativa, uma ginecologia moderna, mais leve. E nosso objetivo é que você tenha um espaço seguro para você tirar as suas dúvidas e conversar e se descontrair e dar risada, que é isso que a gente gosta. Falar de nós duas amigas e pensar num podcast, que é o que a gente faz semanal, só que trazendo para vocês mais conteúdo. É o que a gente espera e o que a gente mais gostaria que desse certo esse projeto que a gente está começando hoje, que é o nosso novo filhinho. É, e isso começou, né, Sil, há muito tempo. Por quê? Eu me formei na UBRA, junto com a Silvana, e a gente começou essa nossa trajetória desde lá do primeiro semestre, onde é que a gente uma esperava a outra para pegar o ônibus para ir, onde é que a gente passou nossos primeiros perrengues, onde é que a gente tinha que se deslocar, nenhuma das duas tinha carro, né, Sil, Tu dava uma lembra, correria. amiga? Lembra? Os primeiros semestres indo de lotação. Eu me atrasava. Ângela ficava na van esperando, buzinando lá na frente do pensionato. Esperando enlouquecidamente quem é essa guria que não acorda. Eu já tô há horas acordada e ela não chegou ainda. Só que nesse meio dessa correria, as duas eram inimigas do fim. E eu acho que somos até hoje. E nesse inimigas do fim, a gente chegava no final de uma aula, no final de uma bagunça, no final de uma festa, numa final da janta, e as duas se encontravam e diziam: Era tu da van? Era tu que tava me esperando? Era. E Ainda aí bem que não criou inimizade, né? aí, né, e isso começou uma grande amizade e começou uma série de podcasts, onde é que as duas começavam a conversar. Hoje em dia eu lembro, nossa, eu desde esperando a van, o nosso trajeto até a faculdade, E era onde é que a longe, né? gente fazia longas conversas, e eu acho que nada melhor do que trazer nessas longas conversas para cá. E nesse caminho, a gente traçou caminhos diferentes. Nem sempre a gente esteve onde a gente está agora. Eu comecei fazendo medicina na UBRA e gostando muito de cirurgia, mas eu sentia muita falta de conversar. E o fato de sentir falta de conversar me levou na ginecologia. Mas eu comecei gostando muito da ginecologia cirúrgica. E isso começou a me trazer uma paixão de conhecer. E cada vez que eu operava uma paciente, eu sentia muitas vezes que eu não estava entregando tudo para a paciente. E cada vez que via uma paciente 40 a mais, eu percebia que ela estava numa fase de transformação, numa fase de mudança, e eu não estava oferecendo e ofertando essa mudança. E nisso fez com que eu conhecesse essa ginecologia moderna. Então, além de eu ser formada na parte cirúrgica, isso fez com que cada vez mais eu me apaixonasse pela ginecologia moderna e com que cada vez mais a gente descobrisse novos horizontes. Fez É com um que caminho tão grande, né? fez com que É eu um... entrasse na ginecologia regenerativa, fez com que eu comecei a estudar muito sobre hormônio, muito sobre mulher 40 a mais, fez com que eu me especializasse nessa área tão grande e pela sorte divina, a Sil estava andando no mesmo caminho que eu. Também. Longe, mas o mesmo caminho, né?
É, cada vez que a gente trocava um assunto, quando eu via, a Sil tava trocando o mesmo assunto que eu. Cada vez que era uma angústia, né, É, Sil, isso tu é muito tava na bom. mesma angústia do que eu. E por mais que a gente amasse a obstetrícia, e eu acho que a Sil amou ela muito mais do que eu por muito tempo, eu E foi ganhei minha paixão inicial, na verdade, né? Porque você era cirurgia, a minha era obstetrícia. fez com que a gente começasse a ir mudando e descobrindo esse novo horizonte da ginecologia regenerativa. Hoje eu fico pensando assim, o que que me fez mudar, né, da obstetrícia, que quando eu comecei a ginecologia, eu acho que desde a faculdade, lembra que a gente era monitoras, né? É, É, era aquele amor, assim, pela obstetrícia, porque a obstetrícia, ela é encantadora. sempre E é foi, tão né? bom, assim, é muito encantador. Eu acho que para a maioria dos residentes e recém-formados é aquilo que te completa, sabe? O amor da vida nova, né? Mas ela, ao mesmo tempo, assim, ao longo do tempo, ela começa a te trazer algumas dúvidas, até mesmo, assim, algumas inseguranças e às vezes alguns questionamentos. Como que eu vou continuar o resto da minha vida assim? E que foi o que aconteceu comigo, né? Então, eu comecei com o lado da obstetrícia, depois, no meio do caminho, eu me questionei, porque ficava muito presa em Brasília, né? E todo mundo, toda a minha família lá no Rio Grande do Sul, do Vinícius também, e, e me fez começar a repensar. Quando eu descobri a pós-graduação em rejuvenescimento íntimo, me abriu um leque, assim, de um mundo novo da ginecologia que eu nem sabia que tinha e começou a me encantar e me trazer um amor tão grande por isso e esse acompanhamento pelas mulheres 40 a mais que as pessoas falam, né? Que eu acho que não existe uma idade limite, né? A mulher tem que se gostar por completo e essa questão do rejuvenescimento, graças a Deus que tirou um pouco do tabu em relação, né, ao autocuidado das mulheres e essa saúde íntima. E eu comecei a perceber que o amor que eu tinha na obstetrícia, eu comecei a ter devolvendo essa qualidade de vida para as mulheres, independente da idade. Claro que a gente consegue perceber uma diferença maior nas mulheres 40 a mais, ou às vezes até 50 a mais. Mas você trazer uma qualidade de vida, você trazer um autoestima, a alegria, ou tirar a dor da paciente, isso é tão legal. Isso te traz um sentimento tão grande, assim, que eu comecei a ter aquele amor da obstetrícia, o sentimento do amor da obstetrícia pelo amor, né, dessa ginecologia moderna que a gente está tanto falando hoje. Não, Então é tão legal isso. e acaba sendo uma fase, né, na vida da mulher que muitas vezes foi esquecida. Porque E tá muitas vezes sozinha. tá sozinha, olhar, por mais que tu esteja rodeada de pessoas, né, Sil? Porque é uma fase que quando tu tá lá começando a ficar adolescente, das primeiras menstruações, tu tá com todas as amigas, todas as colegas, tu conversa, tem rodas de conversa. E tá todo mundo, tu tá teus pais, tem uma equipe que tá te cuidando. Não que não seja super importante, mas é um lugar que tem um olhar muito intenso. Quando tu tá numa gestação, tu tem um cuidado muito grande. Quando tu tem um filho, tu tem um cuidado. E aí o que acontece? Com o passar do tempo, às vezes a mulher fica sobrecarregada. Ela tem filho, ela tem família, ela tem marido, ela tem profissão e muitas vezes ela começa a se esquecer. E alguns pequenos detalhes que a gente às vezes, é normal, é o cansaço, é o dia a dia, a gente vê que são alterações no nosso organismo que a gente nem sequer percebeu. A gente diz Uhum. 40 a mais, porque é um período da vida mais ou menos que começa a ter essas transformações, que começa a ter essas mudanças. E isso gera conexões. Então, na verdade, que uma conexão Distrito Federal e Veranópolis, né, Rio Grande do Sul, Brasília, entre o meio do país e o sul, onde é que é para trazer informações, onde é que é para trazer um pouquinho mais dessa ginecologia moderna, um pouquinho mais de dar risadas, um pouquinho mais de uma conversa. E a partir de uma conversa dessas, foi onde surgiu o nosso podcast, né? Essa É, ideia da gente unir o que a gente conversa o que a diariamente gente faz. de rotina em algo que a gente possa compartilhar para outras mulheres e trazer um pouquinho dessa informação. Eu nunca me esqueço um dia eu estava fazendo um curso em São Paulo e fui visitar a Silvânia. Assim, ó, eu tô com saudades dessa minha amiga irmã. Por mais que eu veja ela, converse com ela, não vejo, eu quero ver ela. Eu disse, eu vou. Do nada eu tava na casa dela, ela trabalhando, fazendo as coisas dela, e eu ali, de visita enxerida, eu pensei, quer saber, Sil, vamos fazer um Vamos podcast? fazer, vamos transformar as nossas longas conversas semanais em algo que, né, possa ajudar outras pessoas.
E aí Feliz. que tá surgindo e que tá crescendo esse nosso filho, nosso novo filho, né? Nosso Filhinho. projeto. No que a gente tava conversando, um Uber disse assim: por que que vocês não falam isso para mais mulheres? A minha mulher Ai, quer escutar isso. Vamos falar isso? E aí ai, isso ai. fez com que a gente se olhasse e dissesse, vamos trazer um pouquinho de humor, um pouquinho de leveza, algo para se escutar, para se descontrair, algo que traga conteúdo, que traga informação e que traga o que a gente já faz no dia a dia, né, Silvana? Tu tens um consultório cheio ali em Brasília. Graças a Deus, eu tenho muita paciência de todas as idades, mas eu acho que como o meu olhar acabou indo mais para essas mulheres 40 a mais, eu tenho uma necessidade, assim, de trazer tudo que elas precisam, né? Tanto de informação, tanto de cuidado, de tecnologias novas, de tratamentos novos, e trazer mais leveza para essa fase da vida, que, como a Angie falou, é uma fase tão solitária, tão pesada. E a gente tirar esse medo, né, esse tabu de cima dessas mulheres é o nosso objetivo de vida. E pensar, né, amiga, que os meus 40 estão batendo aí na porta. Os meus Então, também. então, assim, eu vou chegar um pouquinho antes de você, mas em maio do ano que vem eu entro nos 40. Então a gente sabe que o pisar nos 40 anos é uma fase completamente nova. Imagina, eu tive a experiência da maternidade agora. A Angie já passou por essa experiência com os meninos há um tempinho mais. Isabela vai fazer um ano agora, né? Então eu ainda estou vivendo aquele. Estou no olho do furacão, como falam, né? De sentimentos e de hormônios da maternidade. Mas pensar e já me preparar, porque daqui a 5 meses, 6 meses, eu entro nos 40 a mais. E aí eu vou precisar desse cuidado que a gente quer passar para vocês. Eu também quero ter isso, eu também quero ter esse colo. E que E, bom que bom que os outros colegas também estão enxergando dessa forma, né, amiga? Como a gente, essa é. preocupação que a gente tem, eu acho que a gente está num outro momento da ginecologia, que tá todo mundo olhando com mais carinho. Porque trazer o envelhecimento da saúde como uma coisa leve, uma coisa tranquila, sem culpa, uma coisa onde é que pode ser a melhor fase da tua vida também. Pode, Então, acho pode. que isso é super importante. A gente tá chegando, e que nem tu falou, tu tava numa fase completamente diferente, e daqui 5 meses, não que seja exato, mas tu não vai sair dessa fase puerperal como tu tava antes. Não. Provavelmente tu já vai sair com um diferente. E Claro. quem está nos escutando vai dizer o que que eu espero dessas duas amigas, né? O que que eu posso esperar? E eu acho que o que que a gente pode esperar dessas nossas conversas é muito conhecimento, muita experiência pessoal, muita risada, é um pouquinho falar sobre hormônio, falar um pouquinho sobre energia, fala isso, o que que a gente pode. Tecnologia, tratamentos novos, com o objetivo de realmente trazer a leveza para essa fase. Tirar, desconstruir os mitos, né? Falar um Olha quanto pouquinho mito sobre tem. libido. Quanta gente tem vergonha e não Sexualidade consegue falar sobre saúde hormonal, sobre vitamina, sobre o que repor. Falar sobre maternidade, né? Se nós duas estamos também, vivendo. também de uma forma integrativa, né? Essa pós-graduação que eu estou terminando agora, né? E abriu outro horizonte para mim também, que é a ginecologia integrativa, é você realmente olhar que vai fazer a reposição? Vai, para as que podem, maravilha, que bom que tem isso. Vai fazer procedimentos estéticos, para quem quiser, vai fazer também. Vai fazer tecnologias, né? Pensando mais na questão funcional da região íntima, vai fazer também. Mas se você não olhar para o todo e você não olhar para o teu estilo de vida, pode ser que você não alcance o 100% do teu objetivo, né? Então, é a gente também trazer isso, que é importante você olhar para a alimentação, para o exercício físico, para o sono, para o controle do estresse, para momentos de lazer, de descontração, de risada com as amigas, né? Ou seja, com o marido, com a família. É importante. É, porque a saúde da mulher ela é um todo, né? Muitas vezes assim, ah, eu tô com uma flacidez, mas muitas vezes, ah, eu já fiz tratamento estético, a flacidez não vai embora. Mas porque a flacidez é um todo, é o que tu tá comendo, é se tu tá repondo colágeno, o quanto tu tá consumindo do teu corpo, porque isso tudo faz a diferença pro dia a dia. E muitas vezes eu digo, não adianta às vezes a gente só repor um hormônio se nós não estamos com o terreno preparado. Então, Então, às vezes, aquela conversa que a gente tem com a vizinha,
vizinha, o que que tu fez? Tu fez isso, vou fazer igual, mas não tá dando certo, eu faço e não dá resposta. Isso tudo vem muitas vezes que a gente tem que ajustar um todo. E algumas a gente escuta, eu vi que a vitamina D, eu vi que o sono, eu vi que a B12. Se a gente não for ajeitando a casinha, não for ajeitando as portinhas, fazer um encaixe, a gente acaba não tendo a resposta. Tem quantas pacientes, né, Sil, que chegam para nós e falam: eu tô perdendo xixi, mas eu não tô na hora de fazer cirurgia, mas também eu não consigo fazer nada, eu já fiz a fisioterapia. Não E aí a gente funcionou. não funcionou. E aí aqui vem um espaço onde nós vamos conversar, onde a gente vai falar sobre isso, falar sobre tecnologias novas, coisas modernas. E muitas vezes o que a gente vai falar pode ser que daqui 6 meses a gente fale diferente, né? As Porque coisas mudam tá. E tá mudando muito. E aí o muito mais rápido. legal disso é nós poder trazer essa informação Trazer essas informações, isso é muito legal também, né? rápida conforme elas mudam, né? Rápida e de uma forma leve, que eu acho que é mais isso, sem o peso, né? Tantas mudanças acontecendo na ginecologia. Amiga, pensa quando a gente começou. Eu tô aqui desde 2017 em Brasília. Eu lembro, quando eu cheguei em Brasília, eu me deparei com uma realidade diferente do Rio Grande do Sul, que tem diferenças nas regiões, né, no Brasil. Esse Sim. Brasil tão grande assim, com tanta diversidade. E aí eu lembro que as pacientes me questionavam sobre as vitaminas. E assim, amiga, vamos ser bem sincera, lá atrás a gente nem sabia prescrever vitamina. Não, a gente não falava sobre isso. Sobre, e ainda hoje em dia tem alguns colegas que, né, falam que a vitamina é bobagem. Eu não acredito, eu acho que é o fertilizante, né, da terrinha que a gente, é o adubo da terrinha O que a gente está adubo. tentando florir. Mas lá atrás, isso, 2017 para agora, ó, desse pouco tempo, quanta coisa mudou, Quanta coisa. E a gente vai né? pensando, eu digo que eu falei no início que eu sou muito curiosa, porque o meu intuito inicial era cirúrgico. Então, eu fiz 3 pós-graduação em Belo Horizonte com cirurgia, e aí às vezes eu via que não dava as mesmas respostas. E aí começava conversa de boteco, de bar. E aí tu conversa com um colega, e eu tive sorte de surgir grandes professores, e aí conversando com esses professores, eles falaram, Ângela, vamos fazer o curso sobre implante hormonal. Ângela, vamos fazer o curso sobre bioestimulador, vamos fazer o curso sobre ácido hialurônico. E aí tu começa a perceber que tu começa a mudar e fazer diferença. E o Sim, legal disso tudo é que tu vê que pequenas coisas fazem a diferença. Em algumas consultas online, né, a gente consegue perceber bem a diferença do nosso Brasil mesmo. Então, algumas pacientes minhas que eu atendo fora do Rio Grande do Sul, tu vê que muitas vezes elas estão com outro pensamento, outro estilo de vida. Então, tu poder também adequar. A paciente minha aqui do consultório, que passa boa parte do tempo no inverno, com a paciente minha que está fora do Rio Grande do Sul, onde é que se expõe ao sol, onde é que a alimentação é diferente, e tu conseguir fazer essa mudança e essa troca de experiências, isso faz muita diferença. E cada vez mais, né, se a gente levar uma medicina mais personalizada. Uma sim. medicina onde é que a gente consiga ajustar ela e fazer ela adequada para cada vivência. É o que eu Muito. sempre falo para desculpa, Miguel, é o que eu sempre falo para as nossas pacientes, né? Que quando a paciente chega aqui no consultório, ela não pode esperar uma pílula mágica. Essa pílula mágica não existe. São várias pílulazinhas mágicas, né? A gente ajusta uma coisa, ajusta a alimentação, ajusta o estilo de vida, dependendo do local onde ela mora, às vezes nem mora no Brasil, né? Então a gente faz bastante consulta online, e que bom, né, que a gente consegue ajudar essas mulheres fora. E a terapia de reposição hormonal é justamente o que você falou. É uma terapia personalizada. Então não tem um remédio. Ah, o remédio tal vai funcionar para todas. Não. Você precisa de uma dosagem diferente do que a outra precisa. Por quê? Porque ela tem um outro estilo de vida. É personalizar, né, amiga? Não colocar assim todo mundo no mesmo balaio, como Isso. o povo fala, né? E é E, personalizar. E isso é o legal, que muitas coisas que às vezes as pessoas vão escutar nós conversando, elas vão perceber assim, isso aqui é pra mim, isso não é pra mim, porque nem tudo que a gente vai falar nesse canal vai ser pra todas. Nem tudo que a gente vai falar vai servir pra todo mundo, e muitas vezes tem que saber também o momento de quem vai servir. Porque às Também. vezes, daqui a pouco, não é o meu momento, mas daqui dois, Mas três vai chegar, anos vai vai chegar. chegar, vai chegar. Então, vai chegar esse espaço, esse momento e essa hora. Então, é bom saber que tem o conhecimento, saber que existe esse momento. E eu acho que o Intima Flow começa assim, né, Sil? Começa Começa assim, de tom de risada. leveza, de risada, onde é que é um espaço para a gente se conhecer melhor. Conhecer quem está nos escutando, quem vai estar conosco, é um espaço onde é que é para a gente se cuidar, é para fluir e é para mostrar a nossa melhor versão.
E aí pensando, né, amiga, que de uma amizade lá de trás, né, tá surgindo essa parceria tão grande e com esse mesmo objetivo, com esse mesmo olhar para as mulheres, isso me dá, assim, uma alegria tão grande e uma tranquilidade também da gente estar seguindo esse, né, segurando nas mãos do nosso filhinho, cada uma do lado, mas de uma certeza que a gente pensa parecido. Então, isso para mim, assim, é uma alegria enorme. Quando você teve essa ideia, né, e fez o convite, e eu aceitei com muita alegria, mas de uma tranquilidade, que a gente vai estar falando sobre praticamente as mesmas coisas que a gente acredita, que é o que a gente vive no nosso dia a dia, e que a gente consegue fazer essa troca tão leve, tão tranquila, tão legal, né, amiga? Tão prazerosa. Então, Tão prazerosa. bem-vindo a todos, né, Sil? Bem-vindos, bem-vindo Bem-vindo. todos, né? Porque a gente está falando também não só das mulheres, né? Dos homens que estão aqui nos escutando e que possam também passar para suas mulheres, né? Esse conhecimento, essas informações, esse é o objetivo, que todo mundo fale, Que independente do sexo. possam compreender, né, Sil? Porque se não compreenderem as mulheres nessa fase, aí dá muito atrito. Ai, fica muito difícil. É. Então, eu acho que nós estamos iniciando nossa trajetória. Espero que seja muito divertida, muito leve, Com que seja certeza, a nossa melhor versão e que sejam com todos certeza. muito bem-vindos a nossas conversas. Bem-vindos, então, partimos para o nosso segundo episódio e tenho certeza que vai ter muita informação, muita coisa legal por aqui.